Bom dia, boa tarde, boa noite. É o Gabriel aqui de novo falando sobre a Copa do Mundo de Clubes. E cara, se você fala 2 meses atrás que a Copa do Mundo de Clubes ia ser isso, os brasileiros indo bem no mata-mata, todo mundo ia achar doideira, você provavelmente ia ser internado. Mas bom, vamos falar do que foi ontem, né? As nossas queridas quartas de finais. E eu vou fazer da ordem inversa. Vou falar do último jogo e depois do primeiro. Vamos falar do jogo mais triste, né? Enquanto isso tá rolando PSG e Bayern de Munique ali. Mas enfim. Cara, que tristeza pro Verdão, né, cara? Chelsea já teve uma exibição contra um brasileiro. Foi posto na roda pelo Flamengo. E por que eu tô falando do Flamengo, né? Porque é um parâmetro, né? A gente sabe que o Flamengo explorou muito bem os lados em cima do Chelsea. E eu acho que faltou muito essa ofensividade por parte do Palmeiras. Até porque a zaga do Chelsea não é aquela zaga também primordial. Mas, bom, até porque, tipo, se você reparar, essa parte dos lados é tão verdade que o gol sai de uma jogada de Estevão, ponta, um jogador de lado, que mostra sua habilidade e faz uma lei do... Cara, eu vi alguém chamando de lei do ficante, né? É bizarro, né? Ele não foi pro Chelsea. O Chelsea não é ex-clube dele, então não tem como ser lei do ex, né? Mas é o clube que ele vai, tipo, que ele vai agora. Acabou a partida, ele já é do Chelsea. Tá meio bizarro. Eu gostei do nome lei do ficante, tá aprovado. Mas enfim. Além disso, o Palmeiras, cara, com a zaga sem o Gustavo Gomes, que é aquele xerifaço, aquele capitão. Eu não acho ele um cara muito habilidoso, mas tipo assim, inegável. Ele é um baita de um zagueiro, um baita de um xerife, um baita de um capitão, né, cara? E faz falta pra caramba. Acho que o Bruno Fux fez uma boa partida. O Giai eu achei até que bem também, mas nada demais. Mas o Vanderlan, as laterais estavam muito abaixo no E ainda Palmeiras. teve a porra do frango do Everton. Puta que pariu, como é que você vai falhar numa quarta de final de Mundial? E não vem me falar que o Giai desviou a bola pra caralho, porque ele não desviou, pô. Porra, foi um puta frango. E cara, por parte do Chelsea eu acho que não tem aquela parada de não tá ligando. Os caras comemoraram bastante e se esforçaram bastante. E cara, o Palmer finalmente desencantou, né? Tava fazendo uma Copa do Mundo de clube bem meia boca. E o João Pedro melhorou muito, cara. Melhorou muito o João Pedro. Combinou muito com o Chelsea. É um bom jogador, é um ótimo jogador. Você vê essa presença de frente, como ele faz o jogo articular melhor. Ele não é aquele cara que vai ser um 9 matador na maioria das vezes, apesar de fazer uns gols. Só que ele é aquele cara que taticamente funciona muito, é muito móvel, é muito bom de passe. Então, eu acho que, por exemplo, o Dilap não vai jogar o próximo jogo, então é provável que o João Pedro seja titular. Isso vai dificultar muito o Fluminense. Mas, cara, que tristeza, né, mano? Uma atuação meio caricata, assim, do Palmeiras, que muita gente tava falando que tava jogando mal, e tava jogando mal essa Copa do Mundo de Clubes. Acho que agora, depois de tudo que aconteceu, a gente pode cravar que foi o brasileiro com um desempenho menor, né? Antes, pra mim, era o Fluminense com a fase de grupos, né, com aquele susto do sangue, o jogo péssimo contra o Mamelodi. Mas o saldo agora, eu acho que o Palmeiras deixou muito a desejar pelo que vem fazendo nos últimos anos, né? Vamos falar agora da vitória do Fluminense. Ótima vitória contra o Hilal. E foi o que eu disse no último vídeo. Não é fácil. Uma equipe que meteu 4 gols no Manchester City, eliminou o Manchester City. É um time com uma motivação parecida com os sul-americanos, que é mostrar que tem futebol na Arábia, né? Assim como os sul-americanos queriam mostrar que tem futebol na América do Sul. Só que eles têm o dinheiro como motivação também. Os caras ganharam 5 milhões de bicho por ganharem no Manchester City. Além disso, eles têm também um elenco europeu, né, cara? Cancelo, Rubem Neves, Ninkovic Savic, Malcolm. Até o Marcos Leonardo. O Max Leonardo. Esses jogadores, o Bono, porra, poderiam estar jogando na Europa, né? O Fluminense de Renato Gaúcho se mostrou mais uma vez um time bem tático.
né? Jogo espelhando o esquema do adversário novamente. Eu achei que com a falta do René, o Fluminense fosse sofrer mais. Mas não. Eu acho que a questão do jogo do Fuentes foi um ótimo jogo. A zaga do Fluminense foi muito bem. Mas o Fuentes, ele geralmente, a torcida do Fluminense reclama muito da questão defensiva dele, né? Mas, cara, ele teve uma partida boa defensivamente. Ele conseguiu desempenhar e foi bem ofensivamente. E os gols, cara, ele deu uma assistência, inclusive. O Martinelli fez um golaço assim, de placa. Assim como o Estevão também fez um golaço, tá? Contra o Chelsea. Foi um baita de um golaço de Estevão. Pra todo mundo que chama ele de Cuiabá mesmo. Foi um tapa na cara. Mas enfim. E o Hércules, né, cara? Eu acho que, por exemplo, mudanças do Fluminense tem funcionado muito. O Hércules, até o Lima entrou bem, Everaldo entrou bem. Ele vem fazendo uma boa Copa do Mundo, apesar da falta de gols. E o Fluminense mostra mais uma vez um time que tem um coletivo absurdo e uma ótima tática por parte do Renato Gaúcho, que tem estudado muito os adversários e surpreendido, né? E pro próximo confronto, cara, a gente vai ver as semifinais do outro lado. Mas é Fluminense e Chelsea, cara. E eu acho que o Fluminense pode desempenhar um futebol melhor do que o Palmeiras desempenhou contra o Chelsea nessas quartas. Até porque o Fluminense tem ótimos jogadores de lado. O Fluminense perdeu 2 jogadores, né? O Chelsea só perdeu o Dilap. E o Fluminense perdeu o Martinelli e o Freitas, que é um dos zagueiros do 3-5-2. Então, por isso eu acho que o Fluminense talvez não vai jogar no 3-5-2. Vai priorizar Inácio e Thiago Silva, e com a volta do René e o Samuel Xavier, acho que essa vai ser a zaga. Mas como eu disse, o Fluminense tem jogadores de lado, como o Ares, que é um absurdo, né? O melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes, que podem explorar esses espaços do Chelsea. O Chelsea é um time que deixou muitos espaços contra o Palmeiras. Então esses jogadores mais móveis, como o Nonato, o próprio Bernal, podem explorar essas fraquezas do Chelsea. Tem também Canóbio, Serna com a pressão ali, que podem ser muito importantes. E talvez o Germancano, se não perder aquele gol que ele perdeu contra o Al Hilal, possa fazer a diferença também. Aquele gol não tem como perder, cara. Eu acho que o Fluminense consegue sim chegar na final. Eu acho que consegue desempenhar um bom jogo contra o Chelsea. Os minutos iniciais vão dizer muito, né? E tem os cooling breaks também, né? Que todo mundo fala que o Fluminense volta bem melhor dos cooling breaks. Então, eu acho que o Fluminense consegue sim representar o Brasil na final. É um jogo difícil na semi. Tem que chegar com o pé no chão. Assim como tem que chegar em todos os outros jogos. Foi o brasileiro mais duvidado. O brasileiro com menos porte financeiro. Então, do mata-mata é o clube com menos porte financeiro, com certeza. Não, tem o Monterrey também, né? Foi eliminado pelo Borussia, mas... Enfim. Agora vamos ver como é que o Tricolor vai se portar contra essa equipe do Chelsea, equipe de Premier League, equipe que tem boas peças individuais como o Caicedo, o Enzo e o Palmer. E o próprio João Pedro, que acabou de chegar e já parece estar jogando na equipe há anos. Enfim, vamos ver como vai ser esse jogão. Eu tô bem ansioso para ver como é que vai ser essa final. Se vai ser final de Champions League ou se vai ser uma primeira final da história do campeonato, e já vamos ter um brasileiro. Será? Vamos ver, né? Um abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam, curtam, podem comentar também, que a gente pode discutir várias ideias legais aí sobre os jogos. Enfim, vamos ver agora como é que vai se fechar o outro lado da chave e já começar a ver como é que pode ser o confronto da final, como é que podem ser os cenários. E é isso aí. O Marcos Leonardo, menino da vila. Se cair no alçapão, sabe o peixão fuzila. Dentro da área é matador igual serial killer. Jogo de corpo de monstro.